O que é pecado no corpo e o que é pecado fora do corpo? Sexo tem que ser depois do casamento ou antes do casamento? Isso e muito mais iremos aprender na nossa escola bíblica dominical, em mais uma aula, mais uma lição abençoada da parte de Deus para nós. A nossa lição de hoje, irmãos, vai nos dizer o quê? A sutileza da imoralidade sexual, que tem como data 17 de julho de 2022, lição de número 3. Iremos falar sobre um requisito muito importante para a nossa vida secular e para a nossa vida conjugal e pós-conjugal também. O nosso texto áureo, irmãos, fala assim: fugir da prostituição. Todo pecado que o homem comete, este é fora do corpo. Porém, mais o que se prostitui, ele peca contra o seu próprio corpo. 1 Coríntios capítulo 6, de número 18. A nossa verdade prática: as Escrituras condenam toda forma de prática sexual fora da esfera do casamento constituída por Deus. A nossa leitura bíblica em classe se encontra em 1 Coríntios, capítulo de número 6, versículo do 15 ao 20, e Romanos, capítulo 1, versículo do 26 ao 28. Essa é a nossa leitura bíblica em classe. Se você puder, leia, acompanha, e você vai ser abençoado e vai crescer o teu conhecimento. E a paz do Senhor Jesus Cristo, quem vos fala aqui é o presbítero Erivan. Iremos agora entrar na nossa introdução, nossos tópicos e subtópicos, para nós entendermos, compreendermos mais aquilo que Jesus, que Deus, Ele quer nos ensinar acerca da relação sexual antes do casamento, durante o casamento e após o casamento. Irmãos, a nossa introdução da nossa lição diz assim: nesta lição abordaremos questões relacionadas à sexualidade. Destacaremos que a revolução sexual provocou grandes mudanças na forma como a sexualidade era vista e praticada no Ocidente. Práticas antes vistas como pecaminosas e até mesmo criminosas passaram a ser tratadas agora com naturalidade e normalidade. Por exemplo, o sexo antes do casamento e entre pessoas solteiras, que era visto como fornicação, passou a ser uma prática cada vez mais aceita e tolerada diante da sociedade. Da mesma forma, o adultério, que já foi tratado como crime, também passou a ser visto como naturalidade, bem como a normalização da homossexualidade. Então, nós iremos aprender sobre esses três pontos cruciais: o sexo antes do casamento, o sexo durante o casamento e acerca também da homossexualidade. A nosso tópico de número 1, irmãos, nos diz assim: a revolução sexual. Subtópico 1, um novo paradigma para a sexualidade. O paradigma judaico cristão moldou a cultura ocidental durante séculos. Dentro desse modelo cultural, os valores morais prevalecentes eram aqueles extraídos da Bíblia ou inferidos a partir dela. Nesse aspecto, a sexualidade humana era vista como algo sagrado e que, portanto, deveria ser exercida dentro dos parâmetros estabelecidos por este modelo. Desta forma, as relações sexuais deveriam ser heterossexuais e monogâmicas, heterossexuais entre pessoas de sexo diferentes, homem com mulher e mulher com homem.
não sendo consideradas normais ou aceitas nenhuma outra forma de expressão sexual. Foi o que Jesus, ele nos ensinou em Gênesis capítulo 1, 27. Porém, o homem agora, ele teria a sua esposa teria o seu marido. Então, que ali no Gênesis, Deus, ele constitui o primeiro casamento. Deus, em Gênesis, capítulo de número 1, capítulo de número 2, Deus constituiu o primeiro matrimônio. Então, irmãos, para você entender melhor, casamento não foi o homem quem criou, casamento foi Deus que estabeleceu. Casamento foi Deus que criou e formou. Porém, o divórcio já foi o homem que inventou. Deus não inventou divórcio. Deus, ele nunca aprovou o divórcio. Deus, ele condena o divórcio. Ele diz assim na sua palavra: eu abomino o repúdio, eu abomino o divórcio. Porém, o casamento foi constituído por Deus entre um homem e uma mulher. Então, que havia, portanto, uma visão conservadora, irmãos, a respeito do que? Da relação sexual, da revolução sexual. Deus, quando ele criou o homem, quando ele criou a mulher, ele criou com um propósito. O primeiro propósito de Deus para com o homem, para com a mulher, a primeira ordem foi: multiplicai e povoai a terra. Então, quando Deus criou o homem e a mulher, ele disse: olha, povoai a terra, multiplicai. O primeiro ponto da relação sexual entre o homem e a mulher é o que? Era para povoar, para multiplicar. E o segundo âmbito para o relacionamento entre uma mulher é o prazer. É eu dar prazer para a minha esposa me dá prazer. É eu satisfazer os desejos dela e ela satisfazer os meus desejos. Então, o relacionamento, o casamento constituído por Deus, ele fez em prol disso, multiplicar e também dar prazer, ter amor um com o outro. Hoje, o que nós vemos, o quê? Nós vemos que a relação sexual é praticada apenas por esporte, ou por atração física, ou olhar. Não vemos mais amor, não vemos mais desejo do coração do homem para com a mulher, pois o mundo, ele virou o quê? O mundo, ele tem tentado quebrar esse tabu que foi estabelecido por Deus. O que foi estabelecido por Deus? O que foi estabelecido por Deus foi o casamento heterossexual, que é entre o homem e a mulher, crescer, multiplicar e povoar. Aí o apóstolo Paulo, ele vai dizer na sua carta aos Coríntios, capítulo de número 7, dizendo: bom seria que todo o homem ficasse solteiro, mas por causa da prostituição, que o homem tenha sua própria mulher. Então, o que? A mulher já não manda mais no seu corpo, o homem já não manda mais no seu corpo, agora é a mulher. O que é que ele estava dizendo? A mulher, ela tem que satisfazer o homem, e o homem tem que satisfazer a mulher. Ambos têm que se amar, ambos têm que ter a sua vida de relação sexual ativa, e também tem que dar prazer um para os outros. É por isso que tem que ter amor, irmãos. Se não tiver amor, só vai ser prazer físico, não vai conseguir nunca satisfazer um ao outro. E por que o mundo, irmãos, Satanás está agindo nesta área? Por que Satanás está querendo banalizar aquilo que foi instruído e ensinado desde os princípios? A partir dos anos 60, 1960, o Ocidente passa por grandes mudanças sociais. Os movimentos de constatação, principalmente da moral cristã, ganham cada vez mais visibilidade. Com a chegada da TV,
a contracultura chega com muito mais força e com muita forma muito mais presente dentro dos lares. Por quê? Porque o inimigo, ele trabalha o quê? Agindo de forma sutil. Aquilo que antes o homem preferia viver distante, agora vive perto. Já hoje as internets televisíveis, televisão da época, assim quando chegou, trouxe muitas coisas que os pais ensinavam para os seus filhos e agora eles vieram mostrar totalmente diferente. Por que é que hoje, irmão, está havendo muita prostituição no meio da nossa mocidade? Muitas prostituição no meio do mundo secular, por causa dos ensinamentos. Por que, irmãos, que Moisés não pregava sobre o sexo? Por que é que Josué não pregava sobre sexo? Por que é que os discípulos? Então, irmãos, por que que eles não pregavam? Porque os pais ensinavam seus filhos. Hoje, irmão, é raro nós ver um pai sentando com seu filho e falando sobre relação sexual. Hoje, irmão, infelizmente, é raro uma mãe sentar com sua filha para falar sobre relação sexual. Aí o mundo ensina. Aí Satanás, ele coloca isso. Vamos continuar nossa leitura aqui para você entender melhor. Os historiadores observam, por exemplo, que a contracepção e a nudez em público e outras formas alternativas da sexualidade, bem como a legalização do aborto, terrível isso aí, estão legalizando o aborto, foram fenômenos que começaram a ganhar força nas cidades ocidentais e a partir desta época. Desta forma, a sexualidade, conforme defendida pelo cristianismo, passou a ser considerada um tabu a ser quebrado. A partir dos anos 1980, cresce a indústria pornográfica e a relação sexual antes do casamento torna-se uma prática cada vez mais aceita. Por quê, irmãos? Porque as pessoas não pregam mais os princípios, não ensinam mais os seus filhos, não ensinam mais. Aí o que acontece? Satanás vem como uma ovelhinha pisando macio, instruindo e ensinando. Agora inventou a pornografia nas décadas de 80, trazendo o que? Relação sexual entre pessoas que não são casadas, em público, em vídeos. É o que nós mais vemos no mundo secular. Pornografia todo instante. Então o inimigo, ele está trazendo isso e banalizando. O inimigo, ele está conseguindo, irmãos, banalizar a imoralidade sexual. Aquilo que só era feito depois de casar, o mundo está aceitando ser uma prática normal. É por isso que nós vemos muitas jovens grávidas, muitas crianças, irmãos, 12 anos, 13 anos grávidas, porque os pais não instruíram e não ensinaram. Mas a criança, ela vai para a escola, os pais não estão perto, mas tinha que ter doutrinado em casa. Doutrina os seus filhos, irmãos. Eduque os seus filhos. O diabo está vencendo as nossas casas por falta de ensinamentos da palavra de Deus. Então, irmãos, continuando aqui, sentindo a pressão social e cultural, muito dentre os evangélicos passam a fazer concessões a essa nova moralidade. A relação sexual entre pessoas solteiras, o relacionamento extraconjugal e a homossexualidade passam a ser mais vistas com mais naturalidade. Por causa de quê? Dos ensinamentos que fugiram das nossas igrejas, dos ensinamentos dos pais que não ensinam mais os filhos acerca disso. Porém, o homem agora acha normal. Hoje é lindo, irmão. Existe uma festa
chamada Festa da Carne, Carnaval. Espero que o YouTube não coisa, mas existe essa festa aí, uma festa da carne, que nós vemos o homem e a mulher que nem se conhecem, irmãos, tendo relações sexuais. Porém, Deus condena isso, irmão. Se chama isso o quê? A Bíblia vai dizer que é o quê? Porneia. Porneia, no grego, lá em Mateus capítulo 5, é prostituição, sexo do ilícito. Deus abomina. O casamento, a relação sexual que Deus aprova, é a relação entre um homem e uma mulher casados. Aí o apóstolo Paulo diz o que para quem é solteiro? Fugir da prostituição. Foge da prostituição. O que me chama a atenção, irmãos, é que Deus diz: resisti ao diabo e ele vai fugir de vós. Mas quando é na prostituição, de que foge. Porque a prostituição, irmãos, todo pecado que nós cometemos é fora do corpo. Porém, o ato de prostituição é do corpo. A prostituição, ela causa pecado para com o nosso próprio corpo. Nós pecamos contra o nosso próprio corpo. Nós doamos o nosso próprio corpo para a prostituição, para a relação ilícita. E isso Deus condena. A mesma forma, o sexo depois do casamento se chama o quê? Adultério. Adultério Deus condena também. O adultério, irmãos, Deus condena. Deus é contra o adultério. Casou, irmãos, com a tua esposa, honre-a, respeite-a, ame-a. O apóstolo Paulo, ele vai dizer lá na sua carta, ele vai dizer assim, ó: mulheres, amai os vossos maridos, sujeitai-vos aos vossos maridos. Maridos, amai as vossas mulheres como Cristo amou a igreja, doando a si mesmo por ela. Irmãos, essa é a minha forma de ensinar. Ame, mulher, o seu esposo. Honre, esposa, a sua esposa como um vaso mais frágil. Ame a ela. Ame a ela. É por isso que o apóstolo Paulo diz: ore antes de casar. Ore, tenha uma vida de consagração, de jejum. Depois que casou, irmãos, continue orando. O apóstolo Paulo diz que ore para que o inimigo não ajuntai no meio de vós. Tenha uma vida de oração. Só pode se separar o marido da mulher, irmãos, para orar. Chega aqui, esposa, hoje vamos tirar tantos dias para orar, em comum acordo, irmão, em comum acordo. A esposa olha para o marido e diz: vamos, marido. O marido olha para a esposa e diz: vamos, esposa, pois vamos jejuar. Depois que jejuar, depois que consagrar e entregou a tua consagração e teu jejum, vá lá, ame a tua esposa, brinque com a tua esposa, namore, irmãos, é de Deus. Tenha uma vida de amor entre você e a tua esposa, ame ela. Vamos lá, irmãos. Tópico 2, as principais distorções da sexualidade sadia, a prática da fornicação. No contexto evangélico, o termo fornicação passou a ser entendido como uma prática não aceita e irreprovável no sexo antes do casamento, realizada por pessoas solteiras. Contudo, o termo grego usado no Novo Testamento, porneia, que dá origem às palavras já cunhadas na língua portuguesa como pornô, pornografia e etc., possui um sentido muito mais amplo. Significa qualquer tipo de ato sexual considerado pecaminoso. Quais são os atos? Adultério, prostituição, impureza e fornicação. Na verdade, porneia classifica as palavras prostituição e fornicação como sinônimas. Em 1 Coríntios, capítulo 6, versículo 18, vai lá e leia. Paulo usa o termo com os sentidos de fornicação e prostituição, considerando como que uma prática pecaminosa e extremamente maléfica para a vida cristã.
Então nós que seguimos os princípios da palavra de Deus, a prostituição, o sexo antes do casamento é pecado, diante de Deus é pecado, porém diante da sociedade também, irmãos, já foi errado, porém mudou muito. O adultério, que era errado, crime antes, agora é normal. O que me chama a atenção, irmãos, é que é algo que nós analisando, estudando, nós vamos entender um pouco do nosso Brasil. O adultério já foi considerado crime, irmãos, pela legislação brasileira até a revogação da lei que o regulamentava. Hoje não é considerado mais um crime. O adultério hoje não é mais crime, mas é pecado diante de Deus. Porque casou, irmão, Deus não fez Adão, Eva, não fez 3 mulheres para Adão, só fez uma. Irmão, mas Abraão tinha várias mulheres. Irmão, mas lá na Bíblia vai dizer que tinha muitas. Davi teve não sei quantas mulheres, Salomão mulheres. O que é que o Senhor me explica com isso? Eu explico que quando Jesus foi questionado acerca do repúdio, o Senhor disse assim: não leste o que foi dito no princípio? Sairá o homem e a mulher da casa dos seus pais, se unirão e serão uma só carne? Mas porque Moisés permitiu da carta de divórcio e vários casamentos, não leste como era no princípio? Deus, ele nunca permitiu. Moisés deu por causa do coração de vocês, que é um duro demais. Deus nunca aprovou segundo casamento, a não ser que haja viuvez. O homem ficou viúvo, pode casar de novo. A mulher ficou viúva, pode casar de novo. Mas o camarada vivo, a mulher viva, separou, vou casar de novo, vá te converter, cristão de Jesus. Vai examinar as palavras de Deus. Não existe, a Bíblia diz, aleluia, que Deus falou, eu só sou testemunha de um só casamento, e ponto final. Mas prostituição, irmãos, esquece, irmão. Não quero usar a Bíblia para você casar 2, 3, 4 vezes, irmão. Leia a Bíblia com atenção. Deus nunca permitiu o segundo casamento, irmão. O povo casou por causa da dureza do coração. Moisés deu para proteger a mulher de algo pior. Então Moisés permitiu. Moisés permitiu, Deus não. Foi Moisés. Amém, meu querido? Vamos lá. À luz da Bíblia, o adultério nunca deixou de ser pecado. A Bíblia Sagrada reprova veementemente, irmãos, a prática do adultério. Aí nós vemos aqui Davi, quando pecou com Batseba, o profeta Natã, enviado por Deus, foi lá e causou a sentença. Escute isso aqui, irmão. Todos que pecam, há consequência. A consequência de Davi foi terrível, irmão. Primeiro, o filho dele foi morto. Segundo, Deus prometeu que nunca ia sair a espada da casa de Davi. E não saiu, irmãos. Não saiu. Então, cuidado, irmão. Cuidado. A nossa aula anterior falamos da graça. Dê valor à graça de Deus na tua vida, irmão. Honre a tua esposa. Esposa, honre o teu marido. Vamos lá. A sexualidade aqui, irmãos, homossexual. Os cristãos que têm a Bíblia como sua única regra de fé compreendem a homossexualidade como um comportamento adquirido e não como um determinismo biológico. Irmãos, o homossexual é o seguinte: o homossexual, nós temos que amar a lésbica, nós temos que amar os gays homossexuais, nós temos que amar todos eles, porque Jesus ama eles. O que Jesus condena é a prática do pecado. O que a Bíblia condena é a prática do pecado, porque Deus, ele fez o homem e a mulher para procriar.
Homem com homem, irmãos, não dá fruto, não consegue gerar. O homem não tem útero, não tem como dois homens gerar. Não é os cristãos que é homofóbico, como criticaram muito uma cantora aí. Os cristãos não são homofóbicos, não são preconceituosos. Nós amamos os homossexuais, nós amamos as lésbicas, nós amamos todos eles nós amamos, mas nós não concordamos com as práticas que eles vivem, porque nós temos princípios, que é o que? Princípios da Bíblia. Esse pecado aí, os pecados dos nicolaítas, relação entre homens e homens, não existe, irmão. Me perdoem se sentirem afrontados, mas você tem que analisar como a gente fala, porque pegam trechos e colocam aquilo que nós não falamos nas internets. Então analise, nós amamos todos, porém a prática Deus condena. Deus condena a prática do homossexual, porém já está tendo natural, já é natural, o povo já está aceitando mais, algo que não aceitava, já estou aceitando mais. Parâmetros bíblicos, nós amamos, porém a condenação, porém o ato deles leva muita gente à perdição e à condenação, biblicamente falando. Eu não posso chegar aqui e dizer você vai para o inferno, não. Eu não posso dizer você vai para o céu, não. Porque eu posso dizer hoje, mas amanhã você pode aceitar a graça e ser salvo por ela. Deus te ama, meu irmão. Deus te ama e Ele quer te salvar. 3. Terceiro tópico, o padrão bíblico para uma sexualidade sadia. O sexo atende duas necessidades, irmãos. A primeira necessidade uma das principais razões da prática sexual está associada à procriação. Primeiro, o sexo foi feito para procriar. Foi o que Deus deu ordem para Adão no Éden. Crescer, encher, multiplicar e povoar a terra. Sem a procriação, não haveria a perpetuação da espécie humana. O sexo, portanto, atende uma necessidade preeminente à criação. O sexo, Deus fez ele primeiro para criar, foi a primeira ordem. E a segunda, o sexo ele é como complementação à insatisfação. Além da procriação, o sexo deve atender à necessidade de complementação e satisfação. A Bíblia não condena a prática sexual quando ela é experimentada dentro dos limites que Deus deu. Qual é o limite? Casou? Pode fazer sexo. Antes, não. Antes não pode. Ai, irmão, é difícil. Ore a Deus. Conheça uma mulher que vai lhe respeitar, lhe amar. Conheça uma mulher, um homem que vai te amar e te respeitar. Ore, case com ele e faça sexo à vontade. Mas fora disso, Deus condena. A maneira que o Criador deixou para guardar o casal contra suas mais diferentes formas de impureza. Então, para evitar a fornicação, adultério e a homossexualidade, foi o sexo praticado dentro da esfera do casamento, monogâmico e heterossexual. Então, para evitar a prostituição, case. Não vivem, é melhor casar do que se abrasar. Simples, melhor casar do que se abrasar. O sexo, irmãos, ele deve ser feito com amor, de forma que o casal se sinta satisfeito e realizado. Irmãos, faça sexo com amor. Satisfaz a tua esposa. Esposa, satisfaz o teu marido. Quando terminar o ato sexual, não tenha vergonha, irmão. Chega, a esposa, está satisfeito? O marido está satisfeito? Aprenda a conversar com tua esposa sobre esses assuntos. E Deus vai dar graça para vocês. Mesmo reprovando o comportamento homossexual, terceiro subtópico, por ser incompatível com os valores cristãos, porque nós sabemos que o homossexual é sexo entre duas pessoas do mesmo sexo, homem com homem, e Deus, infelizmente, e felizmente também, Deus condena o ato homossexual.
por ser incompatível aos valores cristãos. A igreja não deve, de forma alguma, deixar de enxergar a pessoa do homossexual como alguém que foi feito à imagem e semelhança de Deus. Foi o que eu já falei. Deus, ele ama o homossexual. A igreja, ela ama o homossexual, que ela não concorda com o ato que eles praticam, mas nós amamos e queremos que eles sejam salvos, mediante quem? A graça de Jesus Cristo. Então, irmãos, todo sexo fora do casamento é pecado. Toda relação fora dos parâmetros da Bíblia, que foi constituída por Deus dentro do ato matrimônio chamado casamento, todo sexo fora disso é pecado. Amém, meu querido? Amém, meu querido? Então, todo sexo fora do casamento é pecado. Casar é melhor do que se abrasar. O inimigo tem colocado isso, irmão, como uma afronta. O inimigo tem colocado isso como normalidade no nosso Brasil, no mundo. Está normal, irmão, sexo fora do casamento. Está normal você casar e adulterar. Está normal homem com homem, mulher com mulher. É normal hoje na sociedade. Porém, a Bíblia precisa ser pregada. A Bíblia precisa ser analisada. A Bíblia precisa ser vivida. Amém, meu querido? Que Deus te abençoe em nome de Jesus Cristo. Na próxima aula, lição 4, estaremos falando sobre a sutileza na normalização do divórcio. Amém, meu querido? Que Deus abençoe você, a tua casa, a tua família. Senhor Deus e Pai, te louvamos, te exaltamos, te glorificamos, que o Senhor venha abençoar poderosamente a cada um, Pai, que está neste momento aqui, aprendendo mais um pouco da Tua Palavra, que esta Palavra venha ser, Papai, enviada para o máximo de pessoas possíveis, em nome de Jesus, amém e amém, e Deus abençoe em nome de Jesus.